apresentou aqui com muita música, é isso, gente, a arte espírita, né? Foi de grande importância nesse momento. Vamos, então, dando início a essa parte da tarde com perguntas, um momento com perguntas e respostas. Já temos bastante aqui, junto com a Denise, que inclusive é ela que vai estar junto, mediando esse momento, com nossa querida Regina Souza e nosso querido Jobson Santana, Trovão Santana, né? Mas é isso, vamos convidar a Denise Lira, que é a nossa diretora do Departamento de Assuntos Mediúnicos, daqui da nossa casa, da Federação, e ela vai mediar esse momento especial. Boa tarde a todos. Vamos dar início às perguntas da tarde. São bastantes perguntas, mas vamos tentar ver se nós conseguimos dar atenção a todas. Vamos lá, a primeira pergunta. Minha mãe tem um vício do álcool e sempre que bebe, embriaga-se. Até porque, aos 60 anos, não suporta muita bebida. Muda muito o comportamento e o olhar na face é como se não fosse ela. Aí vem a pergunta. O vício do álcool pode ser influenciado e intensificado por espíritos dentro da nossa casa? Se sim, o que posso fazer para ajudar a minha mãe à luz da doutrina espírita? A doutrina espírita nos orienta, nesse caso, que a oração é a bênção maior para a harmonia de todos aqueles que vivem no ambiente doméstico. As nossas preces, a leitura do Evangelho, vai causando uma alteração na natureza dos fluidos do ambiente, porque todos os lugares estão saturados de fluidos. Naturalmente que a presença de espíritos inferiores no lugar, e à medida em que a gente se sintoniza com eles, a gente altera os fluidos para que eles se tornem enfermiços, causem doenças, perturbações, porque nós somos seres espirituais envolvidos por um corpo fluídico, o perispírito, ligado ao corpo físico. Então esses fluidos nos afetam imensamente, assim como os desencarnados, porque fluido é matéria que se associa ao perispírito nosso. Mas na medida em que a gente vai orando, na medida em que nós vamos lendo o Evangelho, tendo paciência, compreensão, muito amor, os fluidos, eles alteram para se tornarem benéficos, saudáveis, que levam o indivíduo à harmonia e ao equilíbrio, à saúde. Então, se nós temos uma pessoa em casa, em perturbação, com vício, seja ele qual for, as nossas preces, a leitura do Evangelho, e eu destaco a leitura do Evangelho, porque vão criando-se imagens positivas no ambiente, pela própria leitura, e os espíritos inferiores, conectados com o nosso pensamento, assimilam os conceitos do Evangelho também, porque quando a gente fala que nós estamos com sintonia com uma entidade, é uma via de mão dupla. Eles nos influenciam e nós os influenciamos, porque é preciso que haja essa ponte de ligação para que se estabeleça a comunicação entre as mentes.
É claro que uma mente dominante sobre a outra prepondera, mas na medida em que essa mente subordinada, não é, vai se fortalecendo, a via passa a ser o contrário. A influência se estabelece, porque para que se possa dominar uma mente, é preciso penetrar fundo nessa mente. Qualquer alteração no pensamento afeta o dominante. Então, a leitura do Evangelho vai impressionando positivamente os fluidos, e a pessoa doente em casa, a pessoa em dificuldade, em perturbação, aos poucos vai assimilando esses bons fluidos. E entidades que porventura estejam ali presentes no ambiente também vão sofrendo o impacto positivo daqueles fluidos bons que estão ali sendo construídos, as imagens belas do Evangelho que estão sendo construídas. Então, ao lado do auxílio médico, do auxílio psicológico, que uma pessoa que esteja sofrendo drogadição precise, as nossas preces, as nossas vibrações são muito importantes. Então, pode-se pedir também no centro espírita para fazer uma irradiação no lar, porque às vezes uma pessoa sozinha em casa, ela teria uma certa dificuldade, mas um grupo de pessoas orando em benefício daquele lar, a recepção fluídica será ainda muito maior. Por isso, esses trabalhos que se faz de irradiação são muito importantes e benéficos, e promovem verdadeira desobsessão, porque fortalecem a pessoa, atingem esses espíritos que estão ali no ambiente, e a pessoa com o corpo, com a mente fortalecida, ela se desconecta psiquicamente de qualquer entidade inferior. Então nós temos que valorizar muito as irradiações. Então, nesse caso que foi narrado aí, é importante, resumindo, a leitura do Evangelho, a prece, as irradiações que o grupo possa fazer e também aquelas vibrações positivas no momento da desobsessão na casa espírita, para que entidades possam ser esclarecidas. Ninguém bebe sozinho. Todos nós estamos sempre, quando utilizamos qualquer tóxico, estamos sendo assediados por espíritos que gostam, que usufruem, que aproveitam dessa emanação que a droga causa, porque são espíritos muito materializados, que vão assimilar as energias ali, os eflúvios do álcool, do tóxico, não é? E então se aproximam da pessoa. Então é muito natural, é crível que uma pessoa que esteja no estado que foi descrito esteja sofrendo a influência espiritual. O que não se pode dizer é que se a causa da drogadição tenha sido causada por espíritos, porque o indivíduo pode iniciar-se no álcool, na droga, e atrair espíritos que continuem estimulando cada vez mais o uso daquela bebida tóxica. Então, a medida que nós temos é orar em benefício da pessoa e confiarmos nos bons espíritos, que estarão sempre auxiliando, e essas medidas que eu acabei de mencionar, que são muito úteis nesses casos. Se a Regina quiser acrescentar. Só lembrar que André Luiz aborda esse assunto no livro Sexo e Destino. Ali ele apresenta a história de Cláudio Nogueira, não é? Uma situação em que a equipe espiritual chega na residência dele para fazer um atendimento de uma familiar, e ali encontra 2 espíritos na entrada da casa, bem à vontade, e eles entram, encontram Cláudio Nogueira, também bem à vontade, sentado na sala,
E enquanto eles estão preparando ali para o atendimento, eles percebem que um desses espíritos entra na residência, se dirige ao Cláudio e diz assim: quero beber. E quando ele emite esse pensamento, imediatamente o Cláudio pensa, olha para a mesinha que está ao lado, a mesinha do bar, se levanta, se serve de uísque e bebe. E aí em seguida ele diz assim: quero mais. E ele torna a beber. Aí vem o segundo espírito e novamente diz que queria beber. Então ali é questionado, André Luiz questiona se a espiritualidade não podia fazer nada para afastar aqueles espíritos que estavam induzindo ele à bebida. Então os benfeitores dizem que na realidade poderiam sim, mas é preciso lembrar o seguinte: o Cláudio estava bebendo não por influência espiritual. Na realidade, ele estava bebendo porque ele gostava da bebida. Ele tinha prazer em beber. Porque se ele não tivesse o vício do álcool, por mais que o espírito chegasse e emitisse esse pensamento, não o afetaria. Então, quando se trata dos vícios, é importante a gente ter esse cuidado e esse pensamento. Assim, ninguém pode parar de beber pelo outro, ninguém pode parar de fumar pelo outro. Então, são vícios adquiridos que a gente precisa substituir por outros mais saudáveis. E aí entra o recurso da prece, o recurso do tratamento espiritual, que já foi trabalhado pelo Jacobson. Então, quem trouxe essa pergunta, depois aproveita e lê o livro Sexo e Destino. São 2 partes, 14 capítulos em cada parte. É um livro excelente, um processo bem intrincado de obsessão é tratado nesse livro. Vamos lá. Em algum momento, a segurança da reunião fica comprometida ao ponto de se extinguir o grupo mediúnico? Como se dá tal caso? Repito? Vamos lá. Em algum momento, a segurança da reunião fica comprometida ao ponto de se extinguir o grupo mediúnico? Como se dá tal caso? É uma situação bem interessante. Se a segurança do grupo fica comprometida ao ponto de extinção deste grupo, aí é preciso a gente lembrar que um grupo mediúnico, ele é constituído ao longo da vida. Ninguém ali trabalha sozinho, tem uma equipe com funções definidas. E é preciso que o dirigente, que toda a equipe se coloque como responsável por aquele trabalho. A programação desse grupo, ela é feita na espiritualidade. Então, nós temos na espiritualidade o correspondente àquilo que nós damos enquanto encarnados. Se nós estamos nesse grupo por uma questão de curiosidade, de brincadeira, de fenômeno, nós não podemos reclamar da equipe que nós temos como correspondente na espiritualidade. Mas se nós nos colocamos à disposição para desenvolver um trabalho sério, para seguir as orientações doutrinárias e as orientações dos benfeitores espirituais, dificilmente esse tipo de coisa vai acontecer, porque semanalmente nós fazemos avaliação após o trabalho. Todos aqueles pontos que vão sendo detectados, nós já vamos trabalhando e fazendo os ajustes devidos. Agora, uma reunião, um grupo que se coloca nessa situação
de sugerir a possibilidade da extinção, é uma situação extremamente agravada, e quando nós chegarmos na espiritualidade, nós vamos responder por tudo isso, porque nós não tivemos a capacidade de reposicionar o grupo, de reconciliar aqueles pensamentos, de reorganizar o funcionamento do trabalho. Isso não se aplica somente à reunião mediúnica, mas toda e qualquer atividade dentro da casa espírita, inclusive a própria casa espírita, que às vezes é desativada por falta de trabalhador, por falta de equipe, por desentendimento entre as pessoas. Por mais que a espiritualidade tente fazer, se nós não dermos o respaldo necessário, fica difícil. Continua, Jacobson. Em relação à saúde do médium, não psíquica, mas física, é possível trabalhar, auxiliar na equipe mediúnica? Exemplificando, eu tenho insuficiência cardíaca congestiva, compensada. Tenho minhas atividades de trabalho conduzidas na normalidade. Entretanto, há uma preocupação da casa em me delimitar o trabalho mediúnico. Neste caso, há uma limitação para o trabalho? Há perda mediúnica que venha desestabilizar-me o corpo? Eu acredito que não, mas gostaria de ouvir a ponderação de ambos. Bom, ela acredita que não, mas na verdade é o contrário. Pode causar, sim, um dano. Porque nós precisamos entender que na reunião mediúnica nós temos que estar com o corpo saudável, para não causar nenhum distúrbio que possa comprometer a atividade. Então, existem alguns momentos, algumas enfermidades que a prática mediúnica ficaria contraindicada. Uma delas seria a insuficiência cardíaca. Ali na pergunta coloca que está compensada. Então, a pessoa precisa ver o nível de equilíbrio cardiovascular para que ela não sofra nenhuma perturbação com a prática mediúnica. Também tem que ver qual é a função da pessoa na reunião mediúnica, porque para o psicofônico, a liberação de hormônios no organismo, sobretudo a adrenalina, a melatonina, causa uma aceleração cardíaca. Então o coração bate mais rápido. Todo médico que incorpora deve ter percebido essa palpitação. Então, se o organismo não está bem, pode causar, sim, um prejuízo. Qualquer transe, mesmo nas pessoas saudáveis, os benfeitores espirituais, antes da pessoa entrar em transe, preparam o organismo da pessoa para a atividade, sobretudo nas glândulas endócrinas, dando sustentação para que o corpo suporte a carga do transe mediúnico. Agora, se a pessoa está enferma, aí a saúde pode ficar comprometida. Então, tem pessoas que têm arritmias cardíacas, em que o coração então vai acelerar ainda mais. Ela pode ficar descompensada e precisar depois de um atendimento médico. Uma amiga nossa, ela tinha um problema cardíaco e começou a infartar na reunião mediúnica. E o grupo não percebeu. A amiga do lado, que a conhecia, identificou que aquela dor que ela estava sentindo não era transe mediúnico. Ela já tinha o medicamento na bolsa, pegou, colocou debaixo da língua, e aí ela saiu daquele quadro. E aí ela revelou então que ela estava infartando durante a reunião mediúnica. O diabetes também, muitas vezes descontrolado, não é? Pode levar a pessoa a evitar a reunião mediúnica naquele período, enquanto não equilibra. Agora, é claro, a pessoa tem uma arritmia cardíaca, faz o tratamento, mantém o equilíbrio, ela pode participar da reunião mediúnica. Existem tratamentos hoje capazes de eliminar essas arritmias cardíacas.
E aí a pessoa pode, evidentemente, participar. Assim também, qualquer distúrbio psíquico pode também contraindicar. Então é muito importante a gente entender que não participar da reunião mediúnica, nesses casos em que o corpo está enfermo, é medida de bom senso e é em benefício da pessoa. E quem mais sabe disso são os benfeitores espirituais, que vão dar a proteção devida ao médium, porque sabem que a pessoa não tem condições de participar da reunião mediúnica. Nós temos que lembrar que estamos no corpo físico e que o corpo adoece e precisa de medicamento, e precisa de repouso, e precisa de certas limitações. Por mais que a gente queira, o corpo não tem condições. E aí, se a gente forçar, a responsabilidade é nossa. Não se vá dizer que os espíritos não têm poder para resolver o problema de saúde da pessoa. Tem, mas muitas vezes aquela doença é o medicamento em benefício da pessoa. Então não é que os benfeitores espirituais não têm o poder da cura imediata de uma pessoa, é porque às vezes não convém aquela cura. Mas nesse caso então, seria uma provação eu não participar da reunião mediúnica porque estou com o corpo doente? É uma medida de bom senso, pode ser efetivamente uma provação. Ivone do Amaral Pereira, quem lê a biografia dela, vê que em muitos momentos ela tinha pausas, porque ela enfraquecia. Pela característica mediúnica dela, ela perdia muito fluido ectoplasmático. Então ela tinha algumas pausas, ela não conseguia ir para a reunião mediúnica, não conseguia escrever, mesmo em casa, naqueles desdobramentos, aquilo paralisava, porque ela não tinha condições de continuar. Então vamos ter sim muito bom senso, equilíbrio, humildade e aceitar as orientações médicas necessárias que nos determinam uma pausa em função do estado físico. Agora, se a pessoa está ali como médio de apoio, como médio esclarecedor, não é? Ou a pessoa ela não tem uma alteração física significativa no momento do transe, então ela pode perfeitamente participar da reunião mediúnica. Mas tomemos muito cuidado para não atribuir qualquer problema que aconteça à mediunidade, ao grupo mediúnico ou à ausência de proteção espiritual, porque realmente aí é a responsabilidade da pessoa. Assim como a pessoa no período da pandemia, André Luiz menciona no Desobsessão que uma das causas justificáveis para o afastamento seria a gripe, que foi o que aconteceu. Então a pessoa também com a simples gripe não deve ir na reunião mediúnica, porque isso é contagioso e pode prejudicar a saúde das pessoas. Qualquer doença infecto-contagiosa transmissível, não é, que a pessoa possa porventura ter momentaneamente, ela deve evitar sim a prática mediúnica, para que a gente possa então colaborar eficazmente. O Chico também mencionou isso. Ele queria muito trabalhar algumas vezes, mas não tinha condições, o corpo já estava enfermo, problema da idade. Então a dona Ivone também menciona que mais ou menos com 80 e poucos anos ela parou a atividade mediúnica delas, que agora minhas forças chegaram ao declínio mesmo, eu não tenho condições. Então o médium precisa ter esse bom senso, esse sentimento de colaboração, de pertencimento do grupo, que o ato da pessoa não ir, ela não está desamparada, são faltas justificáveis que a pessoa precisa atentar para não prejudicar a si e depois colocar o grupo numa situação difícil, porque a pessoa tem uma descompensação durante a reunião, aí tem que parar tudo, correr para o hospital. Essa amiga mesmo, se ela desencarna ali na reunião mediúnica, ia ser uma coisa muito difícil, muito complicada, não é? Por falta de bom senso dela, que foi para a reunião, achava que estava bem e no fundo não estava. Ainda, Denise, só eu fico pensando aqui, numa reunião mediúnica, o papel do dirigente.
numa situação dessas, principalmente quando se trata de um médium mais ostensivo e que não tem uma mediunidade devidamente educada. Estou falando daqueles que, na hora da comunicação, solta tudo e mais alguma coisa. Tem uma crise dessa, o dialogador vai achar que aquilo ali faz parte de quê? Da comunicação. E o encarnado acaba desencarnando ali na presença dele e ele não percebe. Então, é muito sério essa questão. E a família, como é que fica depois? Vai querer responsabilizar a casa espírita? Então, bom senso não faz mal a ninguém. Vamos pensar direitinho nesse assunto. Pode falar mais. Raciocínio lógico espírita, mediunidade mental, dialogar mentalmente com o sofredor, exemplos de como aproveitar o máximo a mente nas reuniões mediúnicas. Essa é para você. Está baixo? Não. Está baixinho? Deixa eu falar mais alto, vamos lá. Pode falar mais. Raciocínio lógico espírita, mediunidade mental, dialogar mentalmente com o sofredor, exemplos de como aproveitar ao máximo a mente nas reuniões mediúnicas. Bom, é um seminário, né, um tratado de mediunidade, isso aí. Só porque tiveram várias questões, só para eu começar aqui, depois Regina vai complementando. O raciocínio lógico espírita é exatamente a aplicação do bom senso diante do fato mediúnico, com base na codificação espírita e nas obras que guardam concordância com o espiritismo. Então eu preciso desenvolver um raciocínio espírita. Ocorre um fenômeno. Eu estou ali presenciando ou me foi informado. Kardec tinha o hábito de analisar fenômenos, recebia muita carta. E as pessoas descreviam certos fenômenos. E ele dizia se era possível ou não era possível. Ele não afirmava se aconteceu ou se não aconteceu, se ele não tivesse presenciado. E mesmo às vezes a gente presenciando, a gente precisa ajudar o médium a entender o que é que aconteceu. Existem percepções mediúnicas que só um outro médium consegue entender o que está sendo dito. Que às vezes as pessoas não conseguem, não tem palavra para você explicar tudo o que percebe da dimensão espiritual. Então eu preciso ter bom senso. Eu tenho uma percepção espiritual. Aí entra aquela questão da gente perceber a realidade ou a criação, a imagem mental que foi criada naquele aspecto, não é? Se aquele procedimento que se está adotando, ele é espírita ou não espírita, porque o procedimento mediúnico espírita é aquele que tem uma base de orientação de Allan Kardec. Muitas instituições espíritas, que se dizem espíritas, têm práticas mediúnicas não espíritas, não é? Porque realmente não basta ser mediúnico para ser espírita. Uma vez me perguntaram, por que é que no centro espírita não pode fazer acupuntura? Porque mexe com energia. Quer dizer, não tem nada a ver a acupuntura com o espiritismo. Isso é uma prática oriental que tem ali um procedimento, uma orientação médica. Agora, eu pego isso e coloco dentro do centro e quero dizer que isso é espiritismo só porque mexe com energia. Não é. É algo completamente diferente. Então a gente precisa identificar se aquele modo de realizar a reunião mediúnica é um modo seguro e orientado pelos benfeitores espirituais. Porque a gente tem que evitar
a criatividade em termos de mediunidade. Não dá para ficar imaginando como deve ser uma reunião mediúnica. Nós temos que verificar o que é que os espíritos orientam, como eles desejam que seja realizada a reunião mediúnica segura. Então, em tudo que a gente for fazer em termos de mediunidade, podemos generalizar isso em termos de espiritismo, vamos ter bom senso. Isso é útil? Tem base doutrinária? Encontro respaldo na literatura espírita séria? Literatura espírita séria, porque tem muita literatura aí que se diz espírita também, que prescreve orientação e não é séria. Já tem o Livro dos Espíritos psicografado aí à vontade, mais de um, dizendo que o Livro dos Espíritos precisa ser reescrito, reestudado e reelaborado, quando na verdade o Livro dos Espíritos não foi psicografado. Já começa aí o erro no procedimento. Você, para mexer numa obra dessa, você teria que repetir pelo menos o método de Allan Kardec, o que não é autorizado mais pelos espíritos, porque eles têm uma estabilidade nas revelações que eles trazem à Terra. Então, esse raciocínio lógico espírita é exatamente eu pegar as informações que as obras nos trazem e, diante de um fato, eu verificar: isso é possível? Isso não é possível. Isso é espírita? Não é espírita. Isso decorre da imaginação ou de uma realidade? É o processo interpretativo, né, que a gente deve fazer nas mensagens mediúnicas que recebe, na prática mediúnica em geral, na psicofonia, na psicografia, na pintura mediúnica. Quantas vezes a gente não vê quadros atribuídos a grandes pintores que não tem nenhuma expressão ou nenhuma conexão de característica com aquele autor espiritual desencarnado, assim como de literatura também. Então a gente precisa estudar muito para ter segurança, senão a gente sofre por ficar enganado por pessoas de má fé e também por espíritos mistificadores que tentam enganar o grupo. E quanto menos estuda o grupo, mais vulnerável ele fica. O que os espíritos inferiores menos gostam é de uma pessoa que estuda, porque opõe barreira, mesmo nas nossas intuições. Comece a prestar atenção no seu pensamento. Te chegou uma ideia, não vá fazendo de imediato. Pense, reflita. Se você não verificou se o resultado vai ser bom, não faça, aguarde um tempo. Mensagem mediúnica não se deve colocar no minuto seguinte na internet. Temos que ter bom senso para analisar se aquele conteúdo ele tem um respaldo de elevação, porque hoje a gente vê que as mensagens mal são recebidas e já estão na internet, ou então já estão sendo publicadas enquanto estão sendo recebidas. Quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de análise dessa mensagem para ver se ela tem um conteúdo doutrinário suficiente. E uma coisa que a gente percebe também muito negativa nesse procedimento é aquela prática assim: fulano, dá uma olhada aí para ver o que você acha, e manda para outro grupo. Aí naquele grupo tem 50 pessoas. Aí uma pessoa: nossa, mas é mesmo, isso aqui está muito estranho. Manda para outro grupo. Manda para outro grupo. Daí a pouco está todo mundo sabendo. Porque supostamente queria-se uma análise, mas popularizou, divulgou. A gente não deve divulgar. Se você quiser a opinião de alguém, faça isso em particular com pessoas que tenham experiência na atividade mediúnica, mas não vai publicando de imediato, porque isso causa muito prejuízo em função daquela mensagem precisar primeiro passar por uma análise, por um estudo. Repensemos nossas práticas mediúnicas. Repensemos o procedimento dos passes.
Porque nós estamos muitas vezes materializando procedimentos espirituais. O passe, por exemplo, a gente vê isso demais. Passe horizontal, longitudinal, transversal. Essa terminologia que acabou chegando no movimento espírita, ela é uma terminologia não espírita. Ah, mas como? O André Luiz não coloca isso lá no livro, quando ele fala sobre o passe, no livro Missionários da Luz, ele descreve esses passes. Mas veja o contexto. Que você tira algo do contexto, você altera a informação. Ali André Luiz está descrevendo o procedimento dos espíritos, não é dos espíritas, não é dos médiuns. Eles estão andando no meio do público durante uma reunião pública e fazendo atendimentos. E aí eles explicam que essa movimentação de mãos para eles causa uma impulsão específica no fluido que está ali no perispírito da pessoa, no organismo da pessoa. Agora, eu, Jacobson, posso fazer qualquer gesto com a mão, que eu não vou ter condições de mudar a natureza do fluido do perispírito da pessoa. Por mais que eu queira, porque a ação que a gente pode ter, no caso do passe, é psíquica, não é física. Por isso que eu disse que essa medida que a gente vê muito comum, não é uma orientação espírita, porque ela não é prescrita como prática espírita, mas prática dos espíritos. Aí lá nos livros, nos domínios da mediunidade, quando também André Luiz descreve o trabalho de passe, os aplicadores do passe estão sem movimento. Ele não descreve esses passes com essa terminologia quando ele descreve a reunião de passes. A gente precisa entender o mecanismo do passe, que é psíquico. O espírito transmite o ectoplasma para a pessoa, tirada do médium, da natureza, dos animais, das águas, transfunde na pessoa. Qual a finalidade dessa energia do passe, do ectoplasma que se recebe? Observe só, o organismo fortalece, a mente fica fortalecida com o fluido que recebeu. A mente vai causar uma mudança no metabolismo do organismo e ocorre a cura. Então, na verdade, a ação do passe na mente altera o funcionamento do corpo, porque é a mente que se reajusta e transforma aquelas células doentes, as substitui por células saudáveis e a pessoa se cura. Então não é o espírito que veio cá e tirou a doença com a mão. Ele provoca uma mudança no pensamento da pessoa. É por isso que tanto faz tomar passe em pé, sentado, deitado. Você vai no hospital, aplica um passe na pessoa deitada, ela recebe. A pessoa está sentada, ela recebe. Por quê? Porque é uma transfusão de energia, é a mente. Então ali o doente ele vai se sentir mais fortalecido, a mente reequilibra e a mente cura o corpo. Esse é o mecanismo. Então a gente começa a entender que muitos procedimentos que se tem em termos de passe não correspondem com a expectativa dos espíritos. São muitas vezes criações. Esse é um exemplo que eu dei do raciocínio lógico espírita. E a pessoa aqui coloca uma segunda questão, que foram 3 questões da mediunidade mental. A mediunidade mental é um tipo de fenômeno mediúnico que não está colocado no livro dos médiuns, mas numa revista espírita, em que um médium, ele se concentrava em casa, porque era prática na época, como se fosse iniciar uma atividade mediúnica, e aí ele
via o espírito e conversava mentalmente com o espírito. Ele manda uma carta para Kardec descrevendo esse fenômeno. Kardec submete essa carta à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E os benfeitores espirituais disseram que aquilo era realidade, era mediunidade mental. Dão esse nome para esse fenômeno de comunicação de um desencarnado com um encarnado, via telepática, como a gente poderia dizer hoje. Não tinha essa palavra à época. É diferente da intuição, porque a intuição você recebe o impulso vindo de uma outra mente, mas não há o diálogo. Diferente da intuição, da inspiração, que a pessoa também capta o pensamento e não há um diálogo. Na mediunidade mental, o que caracteriza ela é o diálogo. E os espíritos disseram a Kardec que isso é muito comum, é uma mediunidade muito comum, que todos nós temos, que essa conversa mental que a gente faz, só que às vezes a gente não percebe que está conversando com o espírito. E o que eles dizem é que a gente teria que elevar o nosso padrão moral de estudo para a gente começar a perceber o quanto nós estamos comunicando com o espírito sem o perceber. A gente precisa perceber e opor resistência a diálogos perturbadores, que é o que acontece com a maioria dos casos. Agora, interessante observar que esse fenômeno de você conversar com o espírito, a pessoa precisa ter muita segurança e muito cuidado. Não se deve ficar desenvolvendo diálogos com entidades inferiores. Deve-se encerrar imediatamente, elevar o pensamento, fazer uma prece, uma meditação ou uma atividade que possa desviar aquele pensamento que está assim insistente, porque senão a pessoa que não tem experiência, ela vai repetindo aquilo, o espírito vai repetindo, ela vai acreditando, daí a pouco ela está obsidiada. Então não se deve fazer isso. Agora, esse diálogo mental, ele acontece em todos os ambientes, em todos os lugares. Já na reunião mediúnica, não se deve fazer isso. Quando capta-se um pensamento, o médium deve dizer o que está percebendo, porque aí o dirigente da reunião mediúnica vai dar um encaminhamento, fazer uma prece, fazer um atendimento, pode ocorrer uma manifestação, porque se a pessoa ficar mentalmente conversando com o espírito na reunião mediúnica, ela faz uma reunião mediúnica à parte, particular, e aí ela perturba o ambiente. O que os espíritos esclarecem é que esse fenômeno, ele é comum, mas tem que ser controlado por todas as pessoas. Então comecemos a perceber, tem médium que fica o dia inteiro conversando com a própria cabeça, e nesse momento eles podem estar fazendo conexões indevidas. Pensemos somente positivamente, conversemos mentalmente, sim, mas com o nosso anjo de guarda, que é sempre um espírito elevado, com o nosso mentor. Só que a palavra mentor, ela começa assim a se popularizar com um sentido um pouco estranho, porque a pessoa capta o pensamento, vê que é um espírito, conversa com ele, mas não tem bom senso e acredita tudo o que o mentor fala. Eu preciso estudar e somente acolher os bons pensamentos, aqueles que vão ter boas consequências. Qualquer espírito que estimule a vaidade, o orgulho, o isolamento, a antipatia pelas pessoas, a crítica às pessoas, a ideia de que a gente é sofredor, de que a gente está sendo perseguido, de que a gente é vítima, todos esses pensamentos, eles podem estar vindo de entidades inferiores, que ficam criando ideias para que a gente se afaste dos outros. Os bons espíritos procuram nos aproximar das pessoas. Então, assim é que nós vamos aproveitar o máximo do pensamento na reunião mediúnica, ou seja, sintonizando-se com o trabalho,
prestando atenção nas manifestações, preparando-se antes do trabalho, pela oração, pela meditação, porque o trabalho na reunião mediúnica, ele é eminentemente mental. A própria manifestação é um contato mental entre encarnado e o médium, desencarnado e o médium. Então, é assim que se estabelece o máximo. E essa figura da mediunidade mental trazida por Allan Kardec. Pessoal, isso aí foi só um ensaio, viu? Porque se eu for falar desse assunto aqui, dá 3 seminários. Vamos lá, Denise. Vamos lá. O que fazer quando o médium recebe a entidade e cai no chão, fica bravo e tem dificuldade para o atendimento? E ainda, como dizer ao colega da melhor maneira sem que haja constrangimento? Repete o final. E ainda, o finalzinho? E ainda, como dizer ao colega da melhor maneira sem que haja constrangimento? Bom, quando a gente fala do sono na reunião mediúnica, é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque tudo que a gente não deve fazer na reunião mediúnica é dormir. Então, você recebe o espírito e dorme... Cai no chão. Cai no choro. No chão. Eu entendi no sono. Deixa eu pegar esse microfone. Quer que eu leia aqui? Para você? Eu leio. Pronto. O que fazer quando o médium recebe a entidade e cai no chão, fica brabo e tem dificuldade para o atendimento? E ainda, como dizer ao colega da melhor maneira, sem que haja constrangimento, né? Então, aqui na realidade, dentro do que a gente vê, entra a educação da mediunidade. Porque é importante a gente lembrar que o espírito, ele se aproxima do médium, e o médium interpreta a necessidade dele e transmite aquela comunicação. Então, diz assim, se o médium não está tendo controle, ele está precisando, em primeiro lugar, passar pelo atendimento fraterno e ir para a fila do tratamento espiritual. Porque quando a gente fala do circuito mediúnico, é importante a gente lembrar, nenhum espírito toma o médium à revelia. Para que ele se comunique, ele solicita ao médium autorização para aquela comunicação. Quando o médium não tem controle, algo muito sério está acontecendo com ele. Porque por mais que o espírito seja brabo, nervoso, inquieto, cabe ao médium saber filtrar, saber exercer o controle sobre aquela comunicação. Ou seja, estabelecer um limite. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar mediunicamente, nas primeiras psicografias logo, aconteceram mensagens curtas, de repente veio um espírito e ele transmitiu uma comunicação numa velocidade que eu quase perdia o controle do braço. Então aquela comunicação era tão veloz que eu comecei a segurar para diminuir aquela velocidade. E aí, o que aconteceu? Quando terminou a comunicação, eu não falei nada com o dirigente sobre a dor que eu estava sentindo no braço. Eu fiquei 1 semana sentindo dor no braço. Depois, aquilo ali, com prece, com reflexão, passou normalmente. Passado mais ou menos 1 mês, esse mesmo espírito se aproxima novamente para outra comunicação. Quando ele se aproximou, eu digo assim, o senhor quer se comunicar? Eu quero meu braço inteiro depois da comunicação. Normal.
E aí a comunicação vem normal, ele se manifesta até hoje de uma forma muito delicada e muito suave. Mas isso às vezes vem o quê? Para testar a gente. Então, quando a gente faz a educação mediúnica e a gente é encaminhado para um grupo de trabalho, é que a gente já tem segurança, a gente já sabe filtrar esse tipo de comunicação, a gente já sabe estabelecer limites. Imagina uma reunião mediúnica, está todo mundo sentado ali, de repente você cai e começa a rolar pela sala. Olha o susto que você dá. O padrão vibratório da reunião vai para o espaço. Desestrutura todo o funcionamento daquela reunião quando esse tipo de coisa acontece. Então, o que fazer? Precisa chamar esse médium em particular, conversar com ele, perguntar o que ele sentiu, como ele sentiu, o que está acontecendo com ele, observar se as comunicações dele são todas nesse sentido de agressividade, de violência, ou se ele recebe, se ele tem flexibilidade mediúnica para qualquer tipo de comunicação. É uma situação bastante complexa que tem que ser analisada com calma, mas precisa ser conversado com esse médium para o próprio bem dele, para que com o passar do tempo ele vá aprendendo a fazer essa filtragem e vá aprendendo a estabelecer o limite que é necessário. Lembrando, toda e qualquer comunicação, o princípio dela, o princípio básico é a espontaneidade. Porém, a espontaneidade que não ultrapasse o limite do bom senso. Se ultrapassa o limite do bom senso, para aí e vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que o Jacobson... Vamos lá. Essa pergunta aqui, essa pergunta ela foi feita para o dirigente. E diz assim: o dirigente esclarecedor, se ostensivo, pode dirigir a reunião mediúnica? Se o médium, se o dirigente, ele é também psicofônico, ele deve optar entre uma função e outra. Ele não deve exercer simultaneamente as duas coisas, porque ele precisa estar lúcido, atento ao que está acontecendo na reunião mediúnica, porque se ele entra em transe, ele perde esse controle. E se ele for um desses que cai da cadeira, então tem que dizer com carinho: você caiu da cadeira, você tome cuidado da próxima vez, porque você vai machucar, e a culpa é sua, não é do espírito. Como aquele médium que quebrou uma cadeira, ficou alterado, o espírito quebrou a cadeira. Ele disse: muito bem, o dirigente chegou depois, agora o senhor vai pagar a cadeira, porque o senhor não vem me dizer que foi o espírito que quebrou, não, foi você que quebrou. Você podia ter muito bem evitado esse incidente. Então, o dirigente precisa estar alerta. Esses dias eu conversando com um esclarecedor, ele disse que estava durante um atendimento, que são os três, enquanto os outros estão fazendo atendimento ou está tendo uma manifestação, ele fecha os olhos e vai orar. E aí ele sente sono, ele não ouve a manifestação. Ora, ou ele está dormindo, ou ele está desdobrando. As duas coisas ele não deve fazer. Então eu disse a ele: aprenda a orar de olhos abertos. Dirigente de reunião mediúnica não deve fechar o olho, porque ele tem que ficar observando os mínimos movimentos dos médiuns para poder levantar com intuição. Às vezes ele aproxima de um que está quietinho lá, que não está mexendo, às vezes aquele está precisando de assistência. Então pela intuição ele chega, conversa com o médium, pergunta se está sentindo alguma coisa, ou se ele já sentiu a presença de um comunicante. Então ele não pode perder o controle da reunião. E se ele for um psicofônico ou psicógrafo, ele não terá condições. Alguns justificam o seguinte: mas aí nós somos dois, quando é hora de eu incorporar, eu sento e incorporo, depois eu levanto e vou doutrinar.
o que também é uma desorganização. Não pense que os benfeitores espirituais sérios respaldam essa atitude, porque eles são os primeiros a organizar. Eles sabem muito bem que a pessoa é dirigente. Eles não vão conectar um espírito sofredor com esse dirigente, e nem o mentor vai incorporar nele, sabendo que ele pode perder o ritmo da própria reunião. Os benfeitores espirituais são elevados, eles sabem disso tudo que nós estamos falando e muito mais. Então, isso é um cuidado que se deve ter, da pessoa optar entre uma modalidade de exercício mediúnico e outra. Se ele sente muita vontade, um envolvimento muito intenso para o transe, ele deve abandonar essa função. Não seja dirigente, não é? E faça a atividade com mais segurança. Bem, chegamos ao final e nós gostaríamos de agradecer a todos pela presença, a todas as pessoas que vieram dos centros espíritas do interior, a todos os colaboradores, aos voluntários que trabalharam incessantemente durante esta semana, aos dirigentes das casas espíritas que aceitaram e venderam os ingressos, nos ajudaram, que são os nossos colaboradores, a nossa imensa gratidão. E não poderia deixar de se dirigir à nossa querida Regina Jacobson por tantos esclarecimentos nessa tarde tão especial de hoje. E antes de fazermos a nossa prece, eu trago aqui uma mensagem que foi psicografada na reunião mediúnica da quinta-feira, e ela fala assim: meus irmãos, nunca o tema da mediunidade foi tão necessário. Em um mundo que almeja a regeneração e para isso necessita de urgentes mudanças, os médiuns possuem tarefas de grande importância no intercâmbio entre os dois planos da vida, pois, ao passo que trazem mensagens espirituais de encorajamento e auxílio, também desarticulam com amorosidade cristã e vivência evangélica processos obsessivos graves que atormentam tantos indivíduos, tocando sobremaneira os corações dos irmãos sofredores, na prática do mal, que não só os demovem das ideias perniciosas, como os reabilitam para uma nova vida em processo de arrependimento irremediável. No entanto, é preciso que os médiuns saibam do seu papel e da sua imensa responsabilidade. É preciso que estudem, que procurem um autoconhecimento, o melhoramento interior e a vivência cristã acima de tudo. Entendendo o valor da caridade como sentimento sublime nos modos entendidos pelo nosso Mestre Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Sem esses pré-requisitos, não é possível a realização da tarefa que na vida espiritual aceitaram e foram preparados. Ademais, trabalhando em favor do próximo sofrido, excluído e doente, o médium reabilita-se a si mesmo dos próprios erros e enganos outrora cometidos. Socorrendo os infelizes que se entregam ao ódio, vingança e contendas, muitas vezes milenares, e que provocam tantos sofrimentos nas obsessões cruéis, a si mesmos e se ajudam libertando-se pelo amor de antigas algemas que os prendia ao passado delituoso e sombrio. Mediunidade é tarefa bendita e abençoada, quando exercida santamente à luz do Evangelho de Jesus,
E sob os ensinamentos de Kardec, é farol que ilumina caminhos, é consolo e esperança aos que sofrem, é caridade e amparo a todos aqueles que, trazidos da morte à vida, atestam a sobrevivência do espírito imortal, que caminha em direção à angelitude, com foco no amor de Deus. Arthur Lins de Vasconcelos. E depois dessa mensagem tão linda, vamos dar início à nossa prece, agradecendo a oportunidade que tivemos nessa tarde, agradecendo a todos aqueles que colaboraram, tanto no plano físico como extrafísico, e que continuam sempre de mãos dadas com cada um de nós, nos auxiliando, nos ajudando, para que possamos exercer esta mediunidade que é bendita, que é redentora, que possamos cada vez mais distribuir amor, distribuir paz, principalmente aos mais necessitados, aos carentes, aos aflitos, que possamos levar e doar o que temos de melhor dentro de cada um de nós. E assim, com grande alegria, finalizamos mais um seminário. Que assim seja. Pessoal, só lembrando aqui que o nosso